Antes de entrar na aula, como sempre, eu indico os livros que foram utilizados como base para a confecção dessa aula, bem como o artigo do site que a gente usou para retirar todo esse nosso conteúdo. E os dois livros que nós usamos foi Geometria Analítica, do Alfredo Stembruch e o Paulo Interli, e Geometria Analítica com Tratamento Vetorial, Paulo Boulos e Ivan de Camargo, além de eu sempre citar aqui o livro do professor Elon Lages Lima, chamado Coordenadas no Plano. Os links desses dois livros e também do outro que eu citei, do professor Elon, estão linkados na descrição, bem como os artigos do site também que a gente usou para fazer essa aula. Tá bom? Então chega de papo e vamos para a nossa videoaula, vamos aprender um pouquinho mais. Bom, vamos trabalhar aqui agora com alguns exemplos, né? O primeiro deles eu quero obter as equações da reta que passa pelo ponto A, 1, 2, e tem a direção do vetor U, menos 1 e 3. Então aqui nós temos o ponto A, 1, 2, tá? E eu peguei o vetor menos 1, ou seja, ele tem componente menos 1 e componente y3. Então ele está plotado aqui na origem, como a gente sempre pega. O que acontece? Eu fui e coloquei esse vetor sobre a reta que eu quero determinar, né? Começando no ponto A. Então eu posso falar que esse é o vetor U aplicado no ponto A, tá bom? E aí o que acontece? Eu tenho um ponto e um vetor diretor. Então para isso, eu sei que a primeira equação que eu tenho, que é a equação vetorial, ela vai ser dada pelo seguinte: um ponto genérico da reta igual a mais t, que multiplica o nosso vetor U, considerando o ponto P genérico da reta como como o ponto com coordenadas xy, né? Então vai ser xy igual ao ponto 1, 2, mais o t, que multiplica o meu vetor U. E esse t, logicamente, ele é pertencente ao conjunto dos números reais. Então essa daqui é a minha equação vetorial, simplesinho desse jeito. Bom, da equação vetorial, eu consigo encontrar as equações paramétricas dessa reta, que são dadas da seguinte maneira: x igual a x0, que é 1, mais t, que multiplica a minha primeira componente do vetor. Y é igual a y0, que é 2, mais t, que multiplica... Opa, aqui é 1, né? Coloquei 3. Que multiplica 3. Então, essa minha reta R, eu vou chamar ela de R só para a gente escrever, né? Essa minha reta R, ela é x igual a 1 menos t, y igual a 2 mais 3t, com t pertencente aos reais. Então, essas são as equações paramétricas dessa reta. Para encontrar a equação geral dessa reta, 3, equação geral. Tá? Para encontrar essa equação geral dessa reta, você tem algumas possibilidades. Por exemplo, você poderia considerar aqui que t é igual a 1 menos x, da primeira equação, das equações paramétricas, e que t é igual a y menos 2 sobre 3. Logo, 1 menos x tem que ser igual a y menos 2 dividido por 3, o que nós podemos concluir que 3 menos 3x tem que ser igual que y menos 2. Logo, como equação geral, você pode encontrar 3x mais y igual a 5. Ok? Como? Passa esse 3 para cá, né? Então ele vai como mais 3x. Então fica y mais 3x. Passa esse menos 2 para cá, ele vai positivo, então fica 3 mais 2, que dá 5. Então 3x mais y igual a 5. Uma outra forma de você encontrar é o seguinte: você sabe que a sua equação geral, dada pelo vetor diretor, ela é dada por beta x menos alfa y, né, igual a uma constante c. Ok? Bom,
O meu beta nesse caso, ele é 3. Então fica 3x mais 3x. O menos alfa vai descer menos 1, então vai ser mais 1. Então 3x mais y igual a c. Né? Perceba que aqui ó, metade do meu problema já foi resolvido. Falta encontrar o valor do c. Para encontrar o valor do c, basta eu saber que esse ponto A, 1, 2, ele pertence à reta. Então o c tem que satisfazer, tem que ser o mesmo para todos os pontos da reta, certo? Então aqui 3 vezes 1 mais 2 tem que ser igual a c. Logo, eu encontro que c é 5. E aí a gente encontra a mesma equação que estava aqui, ó. Né? 3x mais y igual a 5. Então essa era uma outra forma de você encontrar. Tá? A equação, por fim, vou encontrar aqui rapidinho nesse pedacinho aqui, a equação reduzida. Tá? A equação reduzida você vai encontrar fazendo y igual a menos 3x mais 5. Tá bom? E da mesma forma que a gente pôde encontrar a equação geral a partir do vetor diretor, a gente também pode encontrar essa equação reduzida a partir do vetor diretor, obviamente, né? Mas percebendo que o meu coeficiente angular nada mais é do que beta dividido por alfa. Né? Menos 3 dividido por menos 1, então vai dar menos 3x. Tá? E o 5, obviamente, ele vem dessa relação que está aqui. Ó, que é o quê? Ele é beta vezes x0 menos o alfa vezes o y0. Então está aqui. O jeitinho que a gente tinha descrito antes. Tá bom? Então fica aí um exemplo, uma forma de você encontrar essas equações de uma reta partindo do vetor diretor e de um ponto. Bom, então era isso. Se você gostou da nossa aula, eu peço que você apoie o nosso projeto, como curtindo a aula, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal, acessando as nossas outras videoaulas aqui, compartilhando-as, curtindo-as. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, né? A chave Pix está aí. Com esse dinheiro, a gente mantém o site no ar e mantém o canal sempre ativo e com bastante videoaulas. Na descrição, você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como os links dos livros sugeridos no início da aula. Tá bom? E algumas outras informações como contato, enfim. Tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês. Abraços e até a próxima aula.